Graça e paz, igreja. Amém? Eu me coloquei em pé ali na oração, né? Com a unção que está sobre a fatinha. Os meus 2 filhos estão empregados, 2. Mas nós estamos buscando promoção. Nós queremos mais do Senhor. Os 2 estão com possibilidades. Então eu me coloquei em pé ali porque eu quero testemunhar. Amém? Vou contar o testemunho e a nossa fé vai ser edificada. Amém? Vocês estão comigo nisso? Amém? Cremos juntos, né? Aleluia! Nós estamos aqui, amado, como o Cláudio falou, né? Nós somos o quê? Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a igreja de Cristo, aquela a qual o próprio Cristo, ele afirmou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos os protegidos, nós somos os queridos do Pai, nós somos os filhos amados e isso é um privilégio. Nós somos representantes do reino de Deus. Você tem ideia do que é isso? Quem você é? Aleluia, que coisa linda, que privilégio é nós termos alcançado através de Cristo essa ligação novamente com o Pai e sermos feitos filhos de Deus. Todos nós que cremos em Jesus, Sara, nós somos filhos de Deus, sacerdote real, nação santa, povo adquirido por Deus, adquirido, propriedade do Deus eterno. Aleluia! Que privilégio, amados, que privilégio. Existem muitas nações que não têm a Bíblia escrita no seu idioma. Quem dirá conhecer o Evangelho? Não conhecem. E não são poucos, não. Eu vi um vídeo esses tempos, então é uma grande parte da população mundial que não tem a Bíblia escrita no seu idioma. E nós temos inclusive várias traduções aqui, né? Eu gosto muito da NVI, mas tem a NTLH, a ARC, tantas outras aí, né? Agora, o que a gente precisa cuidar? Que ela seja o cânon sagrado, né? A profecia, a boca de Deus falando com o seu povo, é a palavra de Deus. Então, qualquer outra palavra que se diga, e pode até ter um nome de Bíblia, mas não traz as santas escrituras como a que nós conhecemos, então a gente vai ficar com o pezinho atrás, amém? Mas nós estamos na campanha Esperei no Senhor e Ele me ouviu, amém? Está lá em Salmo, capítulo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. E esperar é o quê? Esperar é contar com algo, né? Estando à espera de... desejar algo, confiar em, isso é esperar. E o que seria o contrário de esperar, para a gente ver se a gente está esperando mesmo, para nós pôr em prova aí a nossa espera, né? O contrário é abandonar, é deixar, é desistir, é largar de mão, né? É desanimar, é desesperar, desesperançar. Isso tudo, então, é o contrário de esperar. Se você está pensando em uma dessas coisas, de repente você está pensando em abandonar, em largar mão, então você não está esperando. E a paciência, que seria o outro termo ali, né? Paciência, a capacidade de suportar contrariedades. Forte, né? Capacidade de suportar contrariedades, segundo o dicionário, né? Então, é a calma, é a tranquilidade, né? A qualidade de quem não desiste facilmente, é a persistência, a perseverança. E o contrário de paciência? Né? A aflição, a agonia, a impaciência, a inquietude, a agitação, desassossego, alvoroço, excitação, nervosismo, irritação, ansiedade. Será que nós temos estado um pouco ansiosos ultimamente? Amados, no meu planejamento de 2023, uma das coisas que eu coloquei lá foi que o Senhor diminuísse a minha ansiedade. E é engraçado como a gente às vezes não se conhece, porque eu achava que eu não era ansiosa, até que eu comecei a me perceber, me autoanalisar, né? E eu vi que além de eu estar sendo ansiosa, eu estava sendo também impulsiva, viu, Danilo? Psicóloga. Estava sendo impulsiva, velho. Então eu falei com o Senhor, Senhor, eu não quero ir mais isso na minha vida. Vou colocar aqui no meu planejamento 2023, vou pedir para o Senhor diminuir isso, tirar isso de mim, para que eu saiba esperar no Senhor. E tem um bom tempo, acho que tem mais de 1 ano que nós estamos esperando, né, amor?
esperando uma resposta do Senhor. E estamos ali, esperando pacientemente no Senhor, clamando ao Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai nos dar a direção. Ele já tem falado conosco em alguns momentos, e nós estamos aí aguardando a direção dEle. Então, é preciso a gente se analisar. Será que eu estou realmente esperando confiantemente no Senhor, como diz algumas traduções, né? Algumas usam a questão da paciência, outros dizem confiantemente no Senhor. E se nós formos ver muitas passagens bíblicas, elas falam de confiança. Existem muitos exemplos bíblicos sobre paciência. Mas eu tenho meditado já há algum tempo, e foi a palavra que eu trouxe na quinta-feira à noite. Eu quero falar dela novamente, a mesma palavra que está lá no livro de Noemi, o livro de Ruth. Poderia ser o livro de Noemi também, mas é o livro de Ruth. Então, abra sua Bíblia comigo, né? E aí a multimídia, né? Colocar o texto de Ruth, capítulo 1, verso 11 ao 14. Né? É uma passagem um pouquinho diferente da que eu falei na quinta-feira à noite, mas nós vamos tratar das mesmas coisas. Esperar não é algo fácil, amados, não é, mas o Senhor nos dá graça para nós esperarmos. Então, o verso 11 diz assim, verso 11, disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Amém? Então, eu quero pedir agora que você feche os seus olhos rapidinho. Senhor, eu te peço que o Senhor venha visitar agora a mente, a imaginação da tua igreja, da tua noiva, dos teus filhos que aqui estão. Que o Senhor venha repreender toda a distração, todo o sono, bata em retirada, todo o pensamento contrário agora nós expulsamos pelo poder do nome de Jesus e pedimos que essas mentes venham se tornar cativas a mente de Cristo, para que aquilo que o Senhor tem no seu coração seja transferido para elas, e aquela proposta que o Senhor tem para esta tarde, uma tarde a qual nós temos sentido a tua presença manifesta em nosso meio, venha ser concretizada, venha ser, Senhor, selada nos céus, e venha trazer a existência na vida da tua igreja para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, a história de Ruth e Noemi começa quando uma grande fome assola Judá. E Noemi, junto com a sua família, o seu esposo Elimeleque, os seus filhos Malom e Quilion, eles vão para a terra de Moabe, para fugir da fome. Então eles vão para lá, e diz a Bíblia que depois de um tempo, o esposo de Noemi morre, e ela fica viúva. Então os seus 2 filhos se casam. Só que, o que acontece? Eles morrem também. Então, ela, além de viúva, ela fica com 2 noras viúvas ali naquela terra, né? Foram 10 anos depois. Então, imagine, passar por um luto não é uma coisa fácil. Agora, imagine passar por 3 lutos. Perdeu o esposo, perdeu um filho e perdeu o outro filho. E então, ela fica sabendo que a fome lá de Judá havia acabado, e ela fala para as suas noras, olha, voltem para as suas casas, para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os seus falecidos maridos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então beijou-lhes e se despediu delas, e elas começaram a chorar bem alto. Esses foram os versos que antecederam a passagem que nós lemos. E Orfa, então, ela se despede, mas Ruth não. Ruth, ela fala que vai seguir a Noemi.
né? E por mais que Noemi tentasse convencer a Ruth de que seria melhor para as duas ela voltar para a sua terra, para Moabe, para a sua mãe, para o seu pai, para a sua família, Ruth declara: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E essas palavras foram seladas no céu, amados. Nós vamos ver mais para frente isso. E eu fico maravilhada pensando, que sogra é essa? Que sogra é essa que as duas noras choram na possibilidade de deixar a sua sogra? Igualzinho hoje em dia, né, Amanda? Igualzinho hoje em dia que a gente tem dificuldade de conviver com os familiares. É ou não é, amados? É só comigo? A gente tem que pedir muita graça para o Senhor, falar: Senhor, dá-me paciência, porque se o Senhor me der força... É ou não é? Então, a gente está vivendo um pouquinho contrário do que a Noemi deixa como exemplo, né? Mas nós temos que pedir graça ao Senhor e nós devemos amar. Principalmente aquelas pessoas que mais nos desafiam. São as pessoas, inclusive, que mais nos moldam. São as pessoas mais difíceis para nós. Que mais nos tratam, que mais nos lapidam, que mais tiram o nosso eu. O nosso ego vai por terra quando a gente está convivendo com pessoas que nos desafiam. E a gente precisa amar. E aí tem gente que fala assim: não, mas pessoa tóxica a gente tem que ficar longe. Pessoa que faz mal para a gente tem que ficar longe. Não é o que a palavra de Deus diz. O próprio Jesus vai dizer para nós amarmos os nossos inimigos. Orar por aqueles que nos perseguem e nos maldizem. Ah, não é? Isso não é novidade para vocês, vocês já leram na Bíblia. Está lá. Se a gente examina as Escrituras, a gente aprende a viver conforme a luz dela. Amém? E quando a gente começa a orar por aqueles que nos desafiam, a gente começa a sentir paz. A paz de Deus que excede a todo entendimento. Quanto mais a gente alimenta ódio ou rancor no nosso coração, mais a nossa carne vai ficando aflita, mas parece que os nossos ossos vão sendo sugados, a dor vem em todo o nosso corpo. Então a gente precisa deixar de lado as questões da nossa alma, da nossa ofensa, do nosso orgulho e pedir ao Senhor que nos ensine a amar. Amém? E aí 1 Timóteo capítulo 5, verso 8 vai dizer: se alguém não cuida dos seus parentes, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, se alguém não cuida dos seus parentes, em especial ao da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Uau! Forte essa palavra, né? Então, parente é para a gente cuidar também, amados. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Não tem como a gente clarear no que já está claro. A gente precisa clarear onde tem escuridão. Trevas. Então, que o Senhor possa usar a sua igreja para ser a luz do mundo, amém? E a gente possa cuidar de todas as pessoas que o Senhor tem colocado à nossa volta. E a história de Noemi, ela não era nada fácil, né? Então, viúva, sem filhos, e ela volta para a sua terra com a nora viúva também. Que situação, né? Às vezes a gente pensa, tá difícil para mim. Noemi e Ruth não tinha nem como se sustentar, nós vamos ver. O capítulo 1, verso 19 e 21 diz assim: então as duas seguiram viagem. Quando chegaram em Belém, toda a cidade se agitou por causa dela. Será que é a mesma Noemi? É ela que está voltando ali? Perguntaram as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. E Mara significa amarga, né? E cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Que situação, né? Ela falou ali então para as mulheres que estavam recebendo ela, e Noemi estava muito amargurada diante da sua realidade. Quem sabe é essa situação que você está aqui nesta tarde. Quem sabe você veio para este culto, só o Senhor conhece a tua alma, como está a sua realidade familiar, como está o seu contexto, onde você está inserido, e o Senhor está te fazendo uma proposta: continue confiando em mim. Espere em mim, ainda que o cenário pareça de impossibilidade, o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Ruth, ela escolhe cuidar da sua sogra viúva, e era um cenário de impossibilidade. Se Ruth fosse olhar e esperar alguma coisa de Noemi, ela ficaria desesperançosa. Mas ela decide cuidar da sua sogra e talvez sem esperar nada em troca. Quando Noemi e Ruth chegam a Belém, o capítulo
1, o verso 22 vai dizer que era no início da colheita de cevada. Então, pense, 2 mulheres, viúvas sem recursos para a sobrevivência. E Ruth se propõe, então, a recolher espigas atrás dos ceifeiros, né, que iam deixando ali algumas espigas escaparem, as mais feinhas, ia ficando para trás, e ela se propõe a catar claro, se eles deixassem, e foi permitido que isso acontecesse, o capítulo 2, verso 3 diz que casualmente, né, por obra do acaso, ela então vai justamente na plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque, o falecido marido de Noemi, do mesmo clã que o falecido. Então, mesmo quando as coisas pareçam obra do acaso, é Deus regendo o acaso. Aqui a Bíblia mesmo declara que foi ocasionalmente, mas nós sabemos que Deus é que estava escrevendo a história, é ou não é, amados? Então não pense que as coisas que estão acontecendo na tua vida é obra do acaso, é o Senhor escrevendo a sua história, amém? Siga os sinais que Ele está te dando, o que Ele está te oferecendo como ajuda, siga estes sinais, não seja... tipo, não, é coisa da minha carne, isso não tem nada a ver, é coisa minha. Não é, é o Senhor te dando um sinal. Siga o que o Senhor está colocando diante de você, está entendendo? O Espírito Santo está testificando ao teu coração o que é para você fazer, só que você está com medo de dar os passos, está com medo de seguir a orientação do Espírito. Siga o que o Senhor está colocando no seu coração, amém, amados? Então, quando Boaz chega da cidade e pergunta quem era aquela moça, a quem ela pertencia, o que ela estava fazendo ali, catando as espigas junto com os ceifeiros dele. Ele pergunta para o capataz, né, dos ceifeiros. E, então, o capataz, ele responde, essa daí é uma moabita, que veio com Noemi, lá de Moabe. Ela é a viúva do filho de Noemi. E quando Boaz vai falar com Ruth, dizendo que recolhesse espigas à vontade, ela se inclina e fala assim, mas por que você está fazendo isso comigo? Eu sou uma estrangeira, não tenho nada daqui de Judá, de Israel, eu vim de Moabe, eu não pertenço a esse clã. Por que você está sendo tão bom comigo, Boaz? Por que você está me tratando dessa forma? E o capítulo 2, verso 11 e 12 vai dizer, Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Aleluia! Amados, as escolhas de Ruth trouxeram esse resultado. A Bíblia não diz que ela era linda, e ali na situação que ela estava catando espigas, então provavelmente ela estava descabelada, suja, suada, né? Não estava nada produzida, é ou não é? Cansada, mas ela foi acolhida por Boaz, foi por causa do quê? Do seu testemunho. O seu testemunho falou mais alto. Não foi por causa da sua aparência, foi por quem ela era. E o Senhor nos conhece. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece as nossas intenções melhor do que nós mesmos, porque Provérbios 16, 2 vai dizer, você pode pensar que tudo o que você faz é correto, mas Deus sonda as suas intenções. Então o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, por isso que a gente deve orar, Senhor, sonda-me, traz à tona, assim faz flutuar, igual o machado que Eliseu orou para que flutuasse, traz à tona o que eu preciso me arrepender, porque às vezes a gente vive numa autossabotagem, amados, negando aquilo que os outros estão vendo e a gente não. Foi o que aconteceu comigo na questão da ansiedade. Eu achava que eu não era ansiosa. O Cláudio vivia pegando no meu pé, para de ser ansiosa, até hoje, né, amor? Para de ser ansiosa. A gente vai viajar, ele fala, isso é preocupação ou é ansiedade? Eu falei, as duas coisas, mas o Senhor está trabalhando em mim, eu estou esperando, se fosse no outro tempo, a mala já estaria pronta, eu não mas não está ainda, então, quer dizer, estou sabendo esperar, né? Até porque a última palavra vem de Deus, a gente nem sabe se vai realmente, né? Está programado, mas a nossa vida está na mão dele, nós somos como um sopro, se o Senhor chamar minha senha, eu parto, tem que deixar a mala dele pronta daí, né? Então, somos uma carta lida, o nosso testemunho fala mais alto. Existe até um filósofo americano que ele fala, o que você está fazendo é tão
grita tanto que eu tenho dificuldade de ouvir o que você está falando. Então, a gente precisa cuidar com o nosso testemunho, com as nossas atitudes, né? Inclusive, amar os inimigos é de forma prática, como nós já falamos aqui em outra ocasião. Então, o nosso testemunho está gritando. E Ruth disse que Boaz, aquelas palavras dele a encorajaram. É ou não é? Quando a gente recebe uma boa palavra, Rosiana, a gente não se enche de força para seguir. Amados, libere boas palavras. Libere palavras boas para o seu cônjuge, libere palavras boas para os seus filhos. Às vezes vem assim, a vontade que dá é de liberar uma... Mas libere, eu te abençoo. Você é um filho amado de Deus, é isso que você é. E é isso que eu declaro sobre a sua vida, amém? Então as palavras de Boaz encorajaram a Ruth. E ela é bem tratada e ela segue ali, fazendo animado o seu serviço, porque as palavras de Boaz a animaram, né? E focada em levar o mantimento para sua casa, para ela, para sua sogra, ela colhe na lavoura até o entardecer, e depois ela vai lá e debulha tudo o que ela colheu, e a palavra vai dizer que foi quase uma arroba de cevada. E eu fui procurar o que seria uma arroba de cevada. São 12 quilos aproximadamente. Então, 12 quilos ela coloca nas costas e segue. O capítulo 2, o verso 18, vai dizer que ela carregou a carga até o seu povoado, né? E as escolhas que nós fazemos, a gente precisa entender. Está aí na tela, ó. Carregou para o povoado e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Porque além de Boaz falar, colhe à vontade aí, minha filha, ele chamou ainda ela para almoçar com ele. Falou, vem almoçar comigo. E o que sobrou do almoço, ela levou para Noemi. Então, nós precisamos entender que nós temos escolhido esperar no Senhor. E esperar não é fácil. Esperar vai requerer esforço, vai requerer a gente se manter na mesma posição, ainda que a enxurrada esteja vindo, ainda que a turbulência esteja vindo, ainda que o vendaval esteja nos afetando, nós precisamos esperar firmes no Senhor. Amado, não pense que você se posicionar no Senhor, as coisas vão ser fáceis, porque não serão. O inimigo não vai ficar sossegado. Ele vai querer que você desista, mas saiba que esperar requer esforço. E às vezes a gente olha para alguém, né, para alguma situação, e a gente não faz ideia do esforço que a pessoa fez, que ela precisou fazer para chegar aonde chegou. A gente só olha o resultado. Então, acredite, se você se esforçar e esperar no Senhor, o seu esforço não será em vão. Não pense que as coisas serão fáceis, mas vai valer a pena. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 nos declara. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, vai dizer como vale a pena a gente esperar no Senhor, que diz assim, ó, portanto, amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, por vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então sejam firmes e constantes, seja constante, espere no Senhor. A Bíblia não fala qual era a distância entre a plantação de Boaz até o povoado, onde a Ruth carregou aqueles 12 quilos de grãos nas costas. Mas eu tenho certeza que isso não é coisa para qualquer moça, é ou não é? Carregar 12 quilos nas costas, nem que fosse 1 quilômetro, é uma situação desafiadora, é um desafio para nós. Então, Ruth, ela era muito esforçada. E o quanto nós temos nos esforçado para alcançar aquilo que nós temos pretendido? Quanto esforço a gente tem feito para alcançar aquilo que a gente coloca como meta? Às vezes a gente fala, não, eu queria tanto. O Cláudio falou esses dias, né? Ah, eu queria, né? Pregou aqui. Eu queria, mas o quanto você queria? Ah, não dá. Por que não dá? Ah, porque é difícil. Irmãos, querer é desejar. Querer é fazer de tudo para alcançar. Querer é aquilo que vai do nosso coração em direção a. Então, eu querer servir ao Senhor e me posicionar na presença dEle, na vontade dEle, vai requerer esforço. Eu vou precisar romper aquilo que está como uma barreira na minha frente. É preciso se esforçar. Quem sabe você tem dúvidas sobre algo que está pretendendo fazer e que está requerendo de você esforço, ou quem sabe até mesmo tempo.
O tempo, amados, vai passar. Daqui 5 anos, nós vamos chegar lá daqui 5 anos. E a gente vai olhar para trás, às vezes, atingindo o nosso objetivo. Nossa, eu atingi o meu objetivo. Eu coloquei a minha casa em ordem. Eu servi mais ao Senhor. Eu estou mais perto do Senhor. Eu fiz aquele curso que eu pretendia fazer. Eu e a minha casa servimos ao Senhor porque eu me esforcei. E o Senhor honrou o meu esforço. Ou a gente vai poder olhar para trás e dizer, 5 anos passaram e as coisas... Já aconteceu com vocês? Comigo já. Eu tinha muita vontade de estudar e cada vez que eu pensava em quanto ia durar a graduação e o esforço que ia precisar fazer, eu meio que desistia. Falava, eu quero, mas não quero tanto. Mas até que chegou o tempo do Senhor na minha vida. E Ele virou a página e falou, agora você vai. E então, estou aqui agora, né, com a profissão que eu gosto. Então, vai requerer esforço, sim. A situação vai requerer esforço, você vai precisar se posicionar. Quando Noemi pergunta onde Ruth tinha recolhido tanta comida, para sua surpresa, foi justamente na terra de alguém do mesmo clã do falecido marido. Então, isso é coincidência? Não. Deus rege a coincidência também, não é mesmo? Então, Deus usa pessoas também para nos aconselhar enquanto nós esperamos no Senhor. Noemi diz para Ruth que aquele homem era Boaz, que poderia ser o seu resgatador. O que seria um resgatador? É o responsável por garantir os direitos de subsistência, de descendência, de propriedade lá em Israel. Então, Noemi aconselha a Ruth que ela fique recolhendo as espigas ali nas plantações de Boaz, e ela dá um conselho para Ruth. Vocês conhecem a história, né? Ela vai, se deita ali nos pés de Boaz, e Boaz, então, olha para ela com benevolência. Mas o que eu acho interessante é que quando Noemi dá esse conselho para Ruth, né, Ruth poderia achar assim um absurdo? Poderia ou não poderia? Ela poderia dizer, gente, ai, Noemi, eu estou com vergonha, não vou fazer isso não. Ah, não, mas isso requer muito esforço, não vou fazer não. A palavra vai dizer que no capítulo 3, o verso 5, Ruth responde, farei tudo o que você está me dizendo. Amados, não basta a gente saber o que tem que fazer. A gente precisa fazer. Fazer. E às vezes a gente acha assim, não, eu não preciso de conselho, né? Nós muitas vezes perdemos muita coisa na vida por acharmos que somos donos da razão, somos donos do nosso nariz, que ninguém manda em nós, que a gente não precisa de aconselhamento nenhum, orientação nenhuma, que a gente faz as coisas do nosso jeito e as coisas dão certo. E a gente continua ali enxugando gelo, né? Dão certo, mas não flui. A Bíblia vai falar, em Provérbios capítulo 15, verso 22, os planos fracassam por causa de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Aleluia! Se a palavra de Deus está falando isso, amados, é porque é verdade. Só que a gente precisa ter o cuidado de ter conselheiros o quê? Que temam ao Senhor, que tenham aí a vida no altar, que você veja que a vida da pessoa está de acordo com a palavra de Deus e ouvir esses conselhos. Tire aí a sua vontade, o seu ego de cena e faça o que o Senhor está te dando como diretriz, amém? Então, Ruth faz tudo o que a sogra lhe aconselha, né? E Boaz recebe ela com gentileza. Ele até se alegra com a possibilidade de ser o seu resgatador. O capítulo 3, o verso 10 vai dizer, Boaz lhe responde, o Senhor a abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois vocês poderiam ter ido atrás de um mais jovem, mais rico, ou até mesmo mais pobre. Agora, minha filha, não tenha medo, farei tudo o que me pedir. Ponto. Cadê? Ali, ponto. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Uau, que coisa linda. Amados, enquanto nós esperamos em Deus, há um processo ocorrendo e a gente está sendo observado. O nosso testemunho só pode ser gerado através do processo. Se a gente pula o processo, não há testemunho. É o nosso processo que está gerando testemunho para a glória e honra do nome do Senhor. É as adversidades que o povo vai dizer, uau, olha como ela enfrentou, olha como ele saiu disso, olha o que Deus fez na vida deles. E vai glorificar o nome do Senhor no nosso testemunho. Então, apesar de Noemi ser viúva, não ter filhos, para Ruth casar novamente e ainda não ter o próprio sustento ao ponto de Ruth ter que ir buscar espigas, né, para elas comerem, Ruth se submete ao processo e deixa então um forte testemunho de quem ela era de fato.
Todos estão nos observando, amados. E é bom que nos observem mesmo. É bom que vejam a nossa luz brilhar, nem? Mas saiba, dê o passo de fé que o Senhor está pedindo para você fazer. É isso aí que vai gerar o seu forte testemunho, né? Então, quando falavam de Ruth para Boaz, só saía o quê? Virtudes. Tanto que ele falou, todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa, trabalhadora, não tem preguiça, ficou colhendo as espigas até o entardecer, você cuida da sua sogra melhor do que uma filha cuidaria, né? Ela é uma mulher exemplar. E foi isso que resultou nas bênçãos para a vida de Ruth. Foi isso que fez com que Boaz se atraísse por ela. Às vezes queremos fugir do processo por ele ser moroso, né, demorado, ou por ele ser doloroso, mas é necessário que isso aconteça nas nossas vidas. Não tenha medo, o Senhor não vai te abandonar. Ele não vai te deixar sozinha. Enquanto você estiver confiando no Senhor e fazendo o que Ele está te dando como diretriz para você fazer, o barco não vai afundar. Pode parecer que não tem solução, pode parecer que é impossível, mas o Senhor estando com você, a tempestade vai passar. É um processo, e o processo vai acabar e vai gerar o testemunho. Você crê? Aleluia! Então Boaz ficou encantado com o testemunho de Ruth. E ele informa que havia um homem, além dele, que poderia ser o resgatador de Ruth também. E que esse homem estava na frente do próprio Boaz. Então ele falou, espera, tá? Espera que eu vou fazer o possível para te resgatar, mas você precisa o quê? Esperar. Então espere. Capítulo 4, verso 1 diz que exatamente no momento que Boaz sobe à porta da cidade, e ele se senta ali na porta da cidade para tentar falar com o rapaz, o resgatador que estava na frente dele passa. E ele chama o rapaz, e chama também 10 líderes da cidade, e fala, ó, vem cá que eu quero conversar com você. Olha só existe você e eu de resgatador de Noemi. E Noemi está querendo vender as terras dela, porque o resgatador comprava as terras da viúva e aí se tornava o quê? Responsável por ela. E aí o Boaz fez a proposta, você quer ser o resgatador de Noemi? O rapaz falou, quero. Não, quer dizer, quer comprar as terras de Noemi? O rapaz falou, quero comprar as terras de Noemi. Mas se você comprar as terras de Noemi, você vai ter que ser o resgatador dela e da sua nora, a Ruth. Ele falou, não, nesse caso, resgate você. Imagine Boaz, né? Ai, que alívio. Então, tá bom. Beleza. E ali, no capítulo 4, verso 7, vai dizer que naquela época, para se firmar um negócio, era tirada a sandália. Então, o rapaz tira a sandália, entrega para Boaz, e diante das testemunhas que ali estavam, ele, então, se torna oficialmente o resgatador de Noemi e de Ruth. Aleluia! Você veja um cenário que parecia impossível. Ela era estrangeira. E ele, sim, se interessou e ainda se alegrou pelo fato de ser o resgatador dela. Então, eles firmaram um negócio ali naquela hora. E a espera de Ruth, amados, e é aqui que eu quero enfatizar a mensagem, e eu gostaria que as crianças descessem, porque nós vamos fazer um ato profético. A espera de Ruth, ela deixa um legado. O Senhor tem falado muito comigo a respeito desta palavra legado. Amados, é muito além do que você vir no culto e sentir a presença de Deus. O Senhor conta conosco para um legado. Que legado nós deixaremos para as próximas gerações? Que legado você deixará para os seus filhos, para os seus netos, para a sua posteridade? O testemunho que o Senhor está te dando, a oportunidade de forjar, de construir, deixará uma história de legado. Então Boaz, ele se casa com Ruth. E ele é o resgatador dela. E ele a engravida. Diz a palavra que o Senhor usou de benevolência e a Ruth engravida. Você veja, ela perdeu 2 maridos, mas valeu a pena esperar. Porque quando as coisas pareciam que já eram impossíveis, o Senhor faz ela gerar. E agora ela dá um menino para Noemi segurar nos braços e chamar de herdeiro. Quem sabe Noemi já tinha se desesperançado também, falando, não, para mim não tem mais jeito. Porque o meu marido faleceu, os meus filhos faleceram, e agora? Oh, aleluia! Amado, não se desespere com o teu cenário. Há esperança e Deus está trabalhando. O que Ele vai fazer vai te surpreender. Basta você esperar confiantemente no Senhor, porque Ele está ouvindo o teu clamor e
ele se levantará em seu favor. Aleluia! Então Noemi segura aquele menino nos braços e as mulheres novamente falam: uau, Ruth foi agraciada pelo Senhor. Esta mulher, a sua nora, são melhores do que 7 filhos para Noemi. Aleluia, aleluia. E ali as duas então cumprindo aquilo que Deus determinou para a vida delas. Era impossível pensarem nas possibilidades, era impossível pensarem no escape, mas Deus age no impossível. Deus tem prazer em agir no impossível e fazer milagres. Mas vai muito além, amados. No capítulo 4, verso 11, vai dizer que os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: nós somos testemunhas. Que o Senhor faça com essa mulher o que está entrando na sua família, como fez com Raquel e Lia. Quem eram Raquel e Lia? As esposas de Jacó. As esposas que deram 12 filhos e que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata, Boaz, e ganhe fama em Belém. Verso 12. E que os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Vocês lembram da história de Tamar? Gênesis capítulo 38 vai dizer que Tamar, ela foi casada com os 2 filhos de Judá. E eles lembraram disso, que ela ficou viúva dos 2 filhos. Então os 2 filhos morrem, a Tamar fica viúva e ela não tem filhos. E Judá falou assim: ó, eu tenho um filho pequeno e quando ele crescer eu vou te dar ele como marido e você vai gerar descendentes para os seus maridos falecidos. Só que Judá esquece da promessa, mas Tamar não esqueceu. E Tamar então cria uma estratégia ali e ela gera filho do próprio Judá. Só que ela não gerou só um, ela gerou gêmeos, foram 2. E o primogênito foi Pérez, que é citado aqui como uma bênção que os líderes da cidade declaram sobre Boaz. E se nós formos ler quem foi Pérez, quem é este homem? 1 Crônicas, capítulo 27, verso 2 e 3 vai dizer: encarregado da primeira divisão de 24.000 homens para o primeiro mês estava Jazoboão, filho de Zabidiel, e ele era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército do primeiro mês. Pérez era um oficial do rei Davi. Então Pérez, ele deixou ali um legado de descendentes guerreiros, de homens valentes, de homens valorosos, uma geração vitoriosa. Aleluia. E não se trata apenas de Ruth e Noemi terem sido abençoadas, dos problemas delas acabarem. Não se foquem em apenas os seus problemas acabarem. Se foquem em quem o Senhor está te forjando para ser e o que Ele espera da sua geração, da sua posteridade. Aleluia. Então Deus dá mais coisas ainda para a palavra que Ruth ela liberou. O verso 15 do capítulo 4 vai dizer que Ruth foi para Noemi melhor do que 7 filhos, e então quando ela declara: o teu povo será o meu povo, eu acredito que ela não fazia ideia do que ela estava falando, mas ela ali teve descendentes, uma posteridade real, homens que foram forjados para serem vencedores. Aleluia. Mas não acaba por aí. Vamos ler os últimos versículos do livro, para animar ainda mais sua fé, para ativar ainda mais sua fé e o que o Senhor espera da sua igreja. As palavras de Ruth foram seladas no céu. E ela fala também assim: o teu Deus será o meu Deus. Capítulo 4, verso 18 e 22 diz assim: esta é a história da descendente de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Abinadab, Abinadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. O rei Davi veio da descendência de Obed. E quem é que veio do rei Davi? A raiz de Jessé, o filho de Davi.
amados, não se trata apenas do que está acontecendo na sua vida agora. Os teus filhos, a tua posteridade, serão alcançados pelo Senhor e farão coisas pelas quais você tem orado hoje para esta geração, coisas que você tem orado por essa nação, pelas famílias brasileiras. O Senhor está levantando uma nova geração e você está deixando um legado. E eu gostaria que a igreja se colocasse em pé neste momento. Eu gostaria que todas as crianças viessem aqui na frente com os seus pais. Eu gostaria que quem trouxe a foto da família pegasse a sua foto na mão agora. Se você não trouxe foto, de repente você tem aí no seu celular, mas nós vamos fazer um ato profético de que a nossa espera em Deus, o nosso posicionamento em Deus, a nossa escolha pelo Deus de Israel, que é o nosso Deus, Ele fará com que a nossa geração seja guardada por Ele. E nós cremos no mover de um grande avivamento, onde as crianças serão alcançadas e farão tudo o que o Senhor declarou que eles seriam. O Senhor irá surpreender a sua igreja. Venha cá, Juliana, seu pai, venha cá. Irmão Márcio, você vai orar por sua filha. Venha cá, você que está com a foto aí no seu celular, venha cá. Venha cá, Ziane, cadê a Carol? Venha cá. Venha cá. Você com os seus descendentes, venha aqui na frente. Nós vamos orar para que não só nós sejamos alcançados, mas que a nossa posteridade seja alcançada. Irmão, Deus honra a fé de Ruth. Deus honra a espera de Ruth, o posicionamento de Ruth. E isso não era só para ela ser abençoada. Isso tinha um propósito eterno. O próprio Cristo veio da linhagem de Obed, que era filho de Ruth, uma moabita. Não importa qual foi o seu passado, não importa qual foi a sua história até o momento, importa é que você diga: o Deus de Israel é o meu Deus, e eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Todos os propósitos que Deus determinou para a minha casa se cumprirão. Eu declaro que o inferno não poderá se apropriar da minha geração, da minha posteridade. Eu declaro que eles serão sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Eu declaro que os meus filhos serão aquilo que Deus determinou para eles. Eu declaro que eles serão defensores do Evangelho. Eu declaro que os meus netos serão defensores do Evangelho. Eu declaro que os meus filhos, a minha posteridade, será uma geração que defende a palavra de Deus, que defende as santas escrituras, que defende a verdade da palavra. Eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, nem agora e nem no amanhã. Eu declaro e profetizo um avivamento sobre as crianças do nosso Brasil. Eu declaro e profetizo uma geração de igreja que se levanta convicta do seu papel, não somente um papel social, mas um papel celestial, um papel de embaixadores do reino dos céus, de defensores daquilo que é eterno. Eu declaro que o nosso foco vai se voltar não apenas para a resolução de problemas, mas para nós defendermos o Evangelho de Cristo, e isso nós passaremos para as próximas gerações. Eu declaro que a nossa fé em Cristo não será abalada, que a nossa fé em Cristo será fortificada, assim como uma rocha, porque a rocha é Cristo, e nele nós não seremos abalados. Eu declaro que a fé dos nossos filhos serão alicerçados nesta rocha. Eu declaro que o engano satânico não os atingirá. Eu declaro que os meus sobrinhos servirão ao Senhor. Eu declaro que os meus parentes servirão ao Senhor. Eu declaro que os meus familiares servirão ao Senhor. Serão ministros do Evangelho. Serão pessoas apaixonadas por Cristo, sedentas por Deus,
cheias do Espírito Santo. E eu declaro essa verdade sobre a minha casa e na casa de cada irmão que está aqui, com sua foto na mão, com o seu filho do seu lado. Eu declaro que essas crianças servirão ao Senhor e farão aquilo que os céus já têm profetizado aos seus respeitos. É isso que eu declaro, Senhor. É isso que nós confiamos, Senhor. Assim como o Senhor fez com Ruth, que esperou no Senhor e deixou um legado eterno, nós declaramos que o nosso legado será eterno para o louvor da tua glória. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém? Nós temos alguém nos visitando aqui nessa tarde? Dá um sinal assim com a mão, você que está nos visitando aqui. Lá atrás, seja bem-vinda, querida. Alguém abraça lá. Isso, Sara, abraça aí. Mais alguém nos visitando? Dá um sinal assim com a mão, para nós te conhecermos e dar um abraço em você. Você que está nos visitando. Visitante aqui na frente, dá um abraço ali. Quem está do lado ali, ó. Dá um abraço nela. Isso, fala que bom que você veio. Volte mais vezes. Sejam bem-vindos, voltem mais vezes. Deus abençoe a vida de vocês. E não deixe de falar com as nossas obreiras aí, se você mora aqui por perto e quer continuar sendo abençoado. Nós temos inclusive uma proposta de abençoar a sua casa. Você quer uma oração na sua casa? Quer uma oração na sua casa, você que está nos visitando? Fale com uma das nossas obreiras e deixe o seu nome conosco que nós vamos programar isso. Quero finalizar agora, neste momento de oração, mas eu gostaria de parar numa estrofe de um louvor. Nós vamos ficar só nessa parte só. Dá um sol aí. Eita glória. Eita glória. Deixa eu pegar a letra aqui porque eu... Só essa parte só. Vamos lá? O tempo está em suas mãos. Pela estrofe, então. Quão grande é o meu Deus, Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. o tempo está em suas mãos. Preste atenção no que está cantando. Começo e o fim. Vamos voltar lá. Volta lá no tempo. Fica só nessa parte do tempo. 1, 2, 3. O tempo está em suas mãos. O tempo está em suas mãos. O começo e o fim. 3 se formam em um. 3 se formam em um. Filho, Espírito e Pai. Cordeiro e leão, cordeiro e leão. Não sobe, volta de volta. O tempo está em suas mãos. O tempo está. Muito bem, isso aí. O começo e o fim. O começo e o fim. 3 se formam em um. 3 se formam. Espírito e Pai, Cordeiro
tempo novamente, para finalizar. E o tempo está... Você está entendendo isso? Não se desespere, não fique ansioso. O tempo está nas mãos dele. O começo e o fim, ele já sabe o fim. Ele já tem o fim escrito. Ele já sabe, ele já está lá, ele já está preparando. Não viva ansioso, não se preocupe. Deus é a garantia do seu futuro. Amém? Segura. Então, o que nós queremos, queridos, sair daqui é entendendo que pré-ocupação, ficar pré-ocupado com algo que ainda não aconteceu, não significa preparar-se. Uma coisa é estar se preparando para o futuro. Isso aí tem tudo a ver conosco. Inclusive para nós que já sabemos que tem coisa boa vindo aí. Que Deus já está trazendo coisas maravilhosas. Então, nós temos que se preparar para isso. Agora, a ansiedade trabalha na pré-ocupação. Eu estou fazendo coisas pensando em algo que está lá no futuro e que geralmente não vai acontecer. Estou preocupado com algo que não vai acontecer. Tem um estudo que diz que 97%, escute aqui, 97% das nossas preocupações não se materializarão, não vão acontecer. Eles fizeram um estudo onde eles pegaram pessoas, pegaram as preocupações delas, depois fizeram o acompanhamento, 97% não aconteceu, 2% aconteceu, numa dose muito menor do que se esperava, mas muito menor, não chegou nem perto do que eles esperavam, e 1% chegou perto daquilo que eles esperavam, mas que eles resolveram tranquilamente. As preocupações querem roubar o teu sono, é você, olha a loucura da preocupação, preste atenção nisso, olha a loucura da preocupação, ela faz você estar se preocupando hoje com aquilo que você sonha amanhã, e quando amanhã chegar, você está preocupado com o outro amanhã. Olha que doideira. Hoje você pode estar preocupado com coisas da manhã, mas está vivendo coisas que se preocupou ontem. Você está me acompanhando? Está acompanhando? Você veja como que a nossa mente sempre está no amanhã. E Deus está gerando coisas hoje, realizando hoje, operando hoje, respondendo hoje, mas a nossa mente está preocupada com o amanhã. Então viva o que Deus tem para a sua vida, espere com paciência no Senhor, porque Ele se inclina, Ele responde, Ele atende, Ele abençoa, amém? Vamos agradecer a Deus por esse culto. Semana que vem nós estaremos finalizando essa campanha, é o último elo da campanha, e nós queremos deixar uma lembrança para você na semana que vem. Então não deixe de estar presente, queremos deixar uma lembrança para você. Vamos agradecer a Deus. Pai, te rendemos graças, Senhor, por esta tarde, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor operou. Tu tem sido maravilhoso o tempo todo. E nós muitas vezes, Pai, perdemos o brilho da Tua glória, pensando, Senhor, nas preocupações que nem se materializam, Pai. Mas nós saímos daqui mais crescidos, aprendemos hoje com o Ruth, Senhor, que nós temos um legado, que nós temos uma história, e que isso, Senhor, é para a glória do Teu nome. O Senhor está trabalhando em nós, projetando o nosso futuro, preparando o nosso futuro em nós, nos nossos filhos, nos nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos e tantos outros, Pai. Assim como nos nossos familiares. Foi isso que foi profetizado aqui nessa tarde. É isso que estamos ligando aqui nessa tarde, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita diz: Deus te abençoe em Cristo Jesus. Cumprimente seu irmão, diga que bom que você veio, volte mais vezes. Diga, traga alguém com você a semana que vem. E venha conhecer a próxima campanha.